televisão falando sobre esse assunto o tempo todo. Por exemplo, o History Channel ou Discovery Channel, principalmente o History, fazendo séries e mais séries sobre ufologia. Nesse exato momento em que nós estamos conversando aqui, nessa sexta-feira, está passando lá no History a série Contato Extraterrestre, que teve a sua origem no 4º Fórum Mundial de Ufologia, que nós organizamos lá em Foz do Iguaçu. O History foi para lá, entrevistou um monte de palestrantes ufólogos, depois voltou ao Brasil, continuou entrevistando-os e levou essas informações para uma série de 10 programas que estão o tempo inteiro sendo reprisados naquele esquema que você sabe que o History tem. Além disso, a imprensa nacional também tem dado ultimamente bastante atenção para o tema, de forma que há hoje um processo de reconhecimento da ufologia. E isso não é por acaso. Tá? Há muito esforço envolvido aí por parte dos ufólogos para que isso seja alcançado. Nós não chegamos lá ainda não, nós ainda temos um caminho longo pela frente até que haja um reconhecimento adequado, profundo, completo da ufologia. Mas nós estamos num processo intermediário. Muito já foi conseguido. Falta ainda algumas coisas. Porque, infelizmente, desgraçadamente, desde o momento em que surgiu a pesquisa sistematizada dos discos voadores, lá nos anos 40, quando surgiu a ufologia, surgiu junto dela uma política governamental imposta pelos Estados Unidos de acobertamento da informação. Então, na mesma proporção em que a informação surgia sobre esse fenômeno, com os avistamentos, com os fatos, as abduções, etc. e tal, surgia um processo forte do outro lado que tentava abafar aquele primeiro. Isso chama-se política de acobertamento ufológico. É essa nefasta política que ainda impede a humanidade de conhecer a sua principal realidade, que é o fato de ela não estar sozinha no universo. O que pode ser mais importante? Para todos nós, coletivamente ou individualmente, do que sabermos que existe uma quantidade enorme de espécies aí em cima, e lá embaixo, e para todos os lados, em milhões, bilhões, zilhões de planetas colocados em todas essas galáxias que se espalham pelo universo. O que pode ser mais importante? Somente um fato. O fato de que vai chegar o dia em que nós vamos nos encontrar, nós e essas outras civilizações. E esse processo está em andamento. Ou seja, estamos caminhando para isso. E já chegou a hora da gente discutir o que fazer quando isso ocorrer. Mas antes disso, nós temos uma outra discussão para fazer, que ela é intimamente ligada a isso que eu acabei de falar, de os dados surgirem e os governos abafarem. Os dados surgem e os governos abafam e escondem, inclusive o brasileiro, mas não por iniciativa própria brasileira, como da maioria dos governos que fizeram a mesma coisa, fizeram todos por influência, por imposição, por receio, inclusive, dos Estados Unidos, porque é lá que essa política teve surgimento. E é lá em que ela é engendrada até hoje e imposta ao mundo. Só que já não se sustenta mais. A discussão que nós temos antes daquela que se refere ao contato direto com esses seres é o que vamos fazer quando caírem todos os véus relativos aos discos voadores, quando não houver mais segredo, por exemplo, sobre ele. Porque esse vai ser o passo anterior ao contato definitivo com esses seres. E há muita coisa sendo feita no sentido de se tomar uma posição no momento em que não houver mais segredo sobre esse assunto. Esse momento talvez nunca venha a ser alcançado na sua plenitude, porque o segredo sempre vai haver. Até porque o grande lance que mantém esse segredo é o seguinte: os militares e os governos, principalmente os militares, não têm uma resposta para esse fenômeno, para dar à sociedade. Esse é o grande problema. No pensamento de um militar, aquilo que ele não controla, ele não admite que exista.
E discos voadores, evidentemente, é uma coisa que militar algum controla. Então, é melhor não tocar nesse assunto, ou se tocar, sair com uma tangiversação. Isso é que tem acontecido. Esse é o procedimento. E isso tem mantido a sociedade na ignorância. Infelizmente, há muita coisa acontecendo a respeito de ufologia, mas uma pequena fração, insignificante fração, chega até a sociedade. Porém, os ufólogos não deixam de fazer sua parte. Isso que todos nós estamos fazendo aqui. Gênero organizando, e nós aqui, o Edson, o Pedro, o pastor, eu, e todos aqueles que antecederam a essa noite, nas suas palestras, fizeram, que é tentar levar conhecimento para vocês, sobre esse tema. Como acabou de fazer o Edson, dando assim uma grande enxurrada de informações sobre inúmeros temas da ufologia brasileira. Os ufólogos não estão parados. E se não fossem por eles, aliás, pode ter certeza que o governo não tomaria nenhuma iniciativa de per si de vir à frente e revelar os fatos que escondem. Bem, desde a última vez que eu estive aqui, no ano passado, muita coisa aconteceu na ufologia brasileira e eu queria mostrar um pouco para vocês. Eu trouxe um PowerPoint rápido para que vocês tenham uma ideia. Bem, vocês sabem que a obsessão de alguns ufólogos brasileiros, incluído Jenner, incluído eu, é ter a liberdade de informação. Por isso, nós começamos, em 2004, a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, que visa pedir ao governo que abra seus arquivos, que entregue os documentos. Nós tanto fizemos que, a partir de 2007, o governo começou a abrir documentos. E, de 2007 a 2010, foram 4.500 páginas que o governo abriu e reconheceu. Mas muita coisa ainda falta ser mostrada, como falou o Edson, por exemplo, a respeito da Operação Prato, que ainda permanece um grande vácuo na história do meio militar brasileiro. Nós já sabemos muito sobre a Operação Prato, graças ao esforço desses ufólogos, mas ainda há muito por saber. E sobre a Varginha, também graças ao enorme esforço dos ufólogos, já sabemos muito, e, neste caso, no caso do episódio da queda de um UFO e captura de ETs em Varginha, infelizmente, o governo não admitiu absolutamente nada. Ao contrário da Operação Prato, em que, das 4.500 páginas, umas boas 400, com fotos, inclusive, são páginas relativas àquela missão militar que aconteceu na Amazônia, em 1977, e que hoje nós sabemos que se estendeu depois daquilo que nos foi informado de que ela teria sido encerrada em dezembro daquele ano. Não foi. Então, vejam algumas novidades do que aconteceu do ano passado para cá a respeito disso. Próximo, por favor. Vocês devem se lembrar que, no ano passado, quando eu estive aqui, eu anunciei que íamos fazer, em Foz do Iguaçu, em dezembro, o 4º Fórum Mundial de Ufologia, que foi, ao mesmo tempo, o primeiro UFOS. Acho que está um pouquinho fora de foco. Quem está manipulando ali o PowerPoint, o Data Show, podia botar um pouquinho mais de foco, por favor. Tá? Esse evento ele teve alguns pontos altíssimos. Nós conseguimos fazer um congresso com 34 conferencistas de 12 países. Foi algo realmente notável e raro de acontecer. E algo neste evento deu um estalo no Ministério da Defesa brasileira e fez com que algo inédito também ocorresse. Seguinte, o evento teve um público de por volta de 500 pessoas. Ele teve lá um representante de Araçatuba, que foi o Jenner Silva. Nós tivemos palestras excelentes, a exemplo da dele, que foi a que mais durou, teve quase 1h30, em que ele abordou parte do que ele falou ontem aqui. Nós tivemos assim, uma miríade, uma mescla de temas, mas todos eles voltados para responder a uma questão. O que, afinal, esses seres estão fazendo aqui? E quando vamos reconhecê-los na sua integridade? Seguinte. Aqui tem algumas fotografias da mesa de apresentação do evento. Aí falando está o ufólogo mexicano Jaime Maussan. Seguinte. Uma parte do público. Seguinte. Steven Bassett,
vou falar mais sobre ele daqui a pouco, foi uma das estrelas desse evento, é um ativista político dos Estados Unidos, que de um tempo para cá, de lobista do Congresso americano, passou a ser lobista da ufologia americana, para pedir ao governo que abra os seus arquivos. Isso lá, nos Estados Unidos, com algum reflexo aqui dentro. Seguinte. E recebemos para esse evento, veja bem, para participar de um fórum de ufologia, um capitão da aeronáutica, enviado pelo comandante da Força Aérea Brasileira, o brigadeiro-tenente do ar, Shunichi Saito. Ele mandou o capitão Alvarenga, que se apresentou, falou alguma coisa a respeito de como o meio militar hoje, em especial a Força Aérea Brasileira, vê a questão ufológica. Porque, quando a gente fala em militares brasileiros, a gente tem que diferenciar Força Aérea, Exército e Marinha. Numa escala de 0 a 10 de aceitação do fenômeno UFO, de abertura e transparência com relação a esse assunto, a Força Aérea atingiria um número 3 a 4, de 0 a 10. O Exército não passa de 0 e a Marinha mal chega a meio, para vocês terem uma ideia. Então, por mais progressista que seja e transparente que a Força Aérea Brasileira, ela está aí num 3, sofrivelmente, talvez, atinja um 4. Falta muito ainda. Mas, mesmo assim, isso já foi suficiente para permitir que o capitão Alvarenga comparecesse à Foz do Iguaçu e, durante a cerimônia de abertura, falasse um pouco em nome do comandante da aeronáutica. Coisa rara que não se vê. Não se vê isso em país nenhum do mundo. Certas coisas que estão acontecendo no Brasil, Jenner, são só no Brasil. Os outros países... E um dos pontos altos deste nosso trabalho em Foz do Iguaçu foi a emissão de um documento chamado a Carta de Foz do Iguaçu, que é mais um passo da campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, a que eu me referi agora há pouco, que teve início em 2004 e que, a partir de 2007 até 2010, fez com que o governo abrisse 4.500 páginas de documentos ufológicos oficiais. Essas páginas, você fala assim, pô, cadê elas? E o que isso diz respeito a mim? Gente, essas páginas, qualquer um de nós pode ler, acessar, olhar. Basta ir a Brasília, porque elas estão no Arquivo Nacional, que é uma espécie de biblioteca pública do país. Mas vocês não precisam disso, porque a revista UFO facilita tudo para vocês. Vocês vão no site da revista UFO, ufo.com.br/documentos, e ali vocês vão ter que ter paciência, mas vocês vão conseguir baixar 4.500 páginas de documentos ufológicos. E cada vez que havia alguma abertura de documento, chegava para a gente colocava no site e anunciava. Então, tudo está lá. Tudo está lá, porque esse era o objetivo. Os ufólogos, em momento algum, fizeram essa campanha para eles terem os documentos, mas para os documentos serem liberados lá para o Arquivo Nacional. E uma vez que seja liberado para o Arquivo Nacional, para toda a sociedade, nós somos sociedade, nós vamos ter o benefício de ver esse material. Muito bem. Então, essa é, em síntese, a ideia da campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, que é comandada pela Comissão Brasileira de Ufólogos, a CBU, que é toda composta por integrantes da revista UFO, que tem aqui, mais uma vez, permita-me citar, mais uma vez, a referência do Jenner, que é um dos membros da comissão. Ela teve sob minha coordenação até janeiro de 2011, e hoje está na coordenação do geógrafo e funcionário da Câmara dos Deputados, Fernando de Aragão Ramalho. Seguinte. Para passar. Aí nós estamos na mesa, fazendo em solenidade a leitura da Carta de Foz do Iguaçu. Seguinte. O Petit lê um trecho, o Fernando lê um trecho, o Francisco lê um trecho, acho que o Gênero lê um trecho, eu li um trecho, seguinte, porque era uma carta de 3 páginas, seguinte, e aqui está a síntese dela na edição UFO 197, que eu tenho algumas ainda ali. Aliás, para aqueles que não sabem, no mês de junho, a revista UFO atingiu seu número 200. Nenhuma revista de ufologia do mundo chegou ao número 200. A UFO chegou ao número 200. E a 201, que foi a do mês de julho, completou 30 anos da publicação.
São Marcos atingidos aqui no Brasil. Bem, eis a carta de Foz do Iguaçu encaminhada ao ministro da Defesa brasileiro, o embaixador Celso Amorim. Nós redigimos, estudamos o que ela continha, formatamos essa carta, lemos, assinamos. Todos os participantes do 4º Fórum Mundial de Ufologia assinaram. Não só conferencistas, mas todo mundo. Várias cópias da carta foram espalhadas e as pessoas puderam assinar. Então, todas fizeram parte desse processo. A carta pedia mais transparência no lido com a questão ufológica, entrega de novos documentos, enfim, que fosse reconhecida a seriedade da presença ufológica, a presença alienígena no Brasil. Vocês imaginam o que tem acontecido, o que possa ter acontecido a partir dessa carta? Seguinte, inacreditavelmente, até para nós, nos nossos momentos de maior delírio otimista, o Ministério da Defesa recepcionou a carta e nos chamou para uma reunião. O Ministério da Defesa do Brasil chamou os ufólogos da Comissão Brasileira de Ufólogos para irem a Brasília e lá se reunirem com membros das Forças Armadas. Porque na carta nós dizíamos que eram as Forças Armadas que estavam sonegando informação sobre discos voadores. E as Forças Armadas no país são subordinadas ao Ministério da Defesa. É o ministro da Defesa, o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E o ministro da Defesa, o embaixador Celso Amorim, determinou que cada um desses comandantes, seus comandados, enviasse àquela reunião representantes. E assim foi feito no dia 18 de abril deste ano. Detalhe, isso é algo absolutamente inédito. Em lugar algum do planeta Terra, algum dia aconteceu uma reunião ministerial entre ufólogos e membros das Forças Armadas. Isso foi conquistado pela Comissão Brasileira de Ufólogos, lá em Foz do Iguaçu, com a Carta de Foz do Iguaçu. Seguinte, vejam algumas cenas dessa reunião. Isso aí é a gente chegando, nós estávamos em 6, né? Eu, Tiago, Jenner, Francisco, Fernando e Marco Antônio Petit, comparecendo ao Ministério da Defesa para esse momento histórico. Seguinte, a reunião teve a duração de 1h15, durante os quais nós pudemos nos manifestar sem nenhum problema, pudemos falar sobre o que nós pleiteávamos, pudemos, inclusive, falar para os militares o que é que eles continuavam escondendo da gente e que a gente sabia que eles estavam escondendo da gente. E que, então, eles já poderiam abrir o jogo porque já não tinha mais cabimento que eles se mantivessem ainda na retranca. Seguinte, tá? Foi uma reunião boa, considerada positiva. De um lado da mesa, do lado de cá, os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, do lado lá os ufólogos, e na ponta do U, coordenando a reunião, estava o doutor Ari Cardoso, que é secretário do Ministério, e o doutor Adriano Portela, que é o seu superintendente de assuntos jurídicos. Então, essa foi uma reunião considerada da mais absoluta seriedade dentro do Ministério da Defesa. Inclusive, seguinte, ao longo do processo em que nós conversávamos e reiteradamente pedimos para que as Forças Armadas liberassem os seus documentos, em dado momento, o doutor Ari Cardoso, secretário do ministro, falou: está na hora de os ufólogos serem atendidos. E disse que ele havia recebido instruções do próprio ministro da Defesa brasileiro para tratar esse assunto com a maior seriedade. E declarou, está aqui o Gênero que não me deixa mentir, declarou que o assunto que estávamos tratando ali era considerado da mais alta seriedade por parte dos membros do Ministério da Defesa. E assim, inclusive, pensava o ministro Celso Amorim. Seguinte, está aí o doutor Ari Cardoso, o doutor Ari Portela, ou Adriano Portela. Seguinte, né? A nossa exposição de fatos. Seguinte, está aí nosso Fernando. O Fernando é hoje coordenador da campanha. Seguinte,
Nós não vamos entrar em muito detalhe sobre isso, mas é importante que vocês saibam que isso aconteceu. A imprensa divulgou, mas até certo ponto. A grande imprensa sobre isso nada falou, o que é um absurdo. Tá? Nós fomos a Brasília tratar sobre discos voadores, num ambiente oficial do Ministério da Defesa. Nós não vamos falar de algo terrestre, ordinário. Nós vamos falar da liberação de informações sobre a vinda ao nosso planeta e a ação aqui no nosso país de naves extraterrestres, com seres dentro. Essas naves pousam, esses seres descem e estabelecem contato com seres humanos. E o Brasil pesquisou esse assunto oficialmente desde o princípio. Tá? Hoje, internacionalmente, se tem no quadro da ufologia mundial a ideia de que a França foi o primeiro país a reconhecer os discos voadores em 1976, e não foi. Tá? 22 anos antes, em 1954, tá? Um oficial chamado Coronel João Adil de Oliveira já reconhecia os discos voadores em nosso país. Isso é coisa muito séria. Em 1954, o governo americano ainda estava financiando projetos para esconder isso da população. Aqui, os nossos militares tratavam isso de uma outra maneira, com reuniões, informação à sociedade. Isso naquela época. E, ao longo do tempo, nos anos 60, nos anos 70, houve iniciativas de pesquisa ufológica oficial em nosso país. Então, nós temos um histórico. E esse histórico nós fizemos questão de falar para aqueles militares que estavam do lado de lá, porque, por incrível que pareça, eles não sabiam disso. O representante do Exército, que é o tenente-coronel Júlio Okamoto, que compareceu à reunião, disse: eu não estou sabendo nada sobre o caso Varginha. Nós não temos nenhum documento sobre o caso Varginha no Exército. Como é que é? Para nós, o senhor vai dizer uma coisa dessa? O Marco Antônio Petit, então, com toda a classe, deu uma aula, uma verdadeira aula sobre o caso Varginha, ele que foi um dos principais pesquisadores do caso, certamente hoje a pessoa que mais conhece a ocorrência do caso Varginha, fez 50 viagens para lá, conhece tudo, teve entrevistas com os militares, inclusive, falou: tenente-coronel, membros da sua corporação capturaram seres extraterrestres em Varginha. Esse é um fato da mais grave importância. Como que o senhor não vai saber de uma coisa dessas? Ele não sabia onde enfiar a cara. Mas foi tudo feito dentro de um clima de muita cortesia, de muita educação, porque essa é uma reunião da qual nós temos que tirar muito proveito. Nós queremos que isso dê resultados. Foi-nos oferecido ali um canal de comunicação entre ufólogos e forças armadas brasileiras para lidar com esse assunto. E foi-nos prometido que entre junho e julho seria liberado mais um calhamaço de informações sobre discos voadores, que não veio ainda, e que nós já acionamos nos últimos dias agora, na semana passada, através do Fernando, um procedimento para falar, para pedir às autoridades do Ministério que fizeram essa promessa, que a cumpram. Nós queremos isso. No Brasil, é algo histórico e contumaz. Promessas não são cumpridas. Promessas militares, promessas governamentais, políticas em geral, não são cumpridas, porque se conta sempre com o esquecimento da população. E a população esquece, acabou. É como agora, essas passeatas que nós tivemos no mês passado. Acabaram, já era. Os políticos continuam roubando como roubavam antes e vão continuar sempre. Não adiantou. Eles tiveram medo durante alguns minutos, algumas horas no máximo, quando o pau comeu mais feio nas ruas do Rio, São Paulo, do Brasil inteiro, enfim, né? Mas já era e está tudo como era antes. Só que, neste caso, por exemplo, da ufologia, nós não vamos deixar assim a coisa. Porque essa tem sido a marca da campanha UFOS, liberdade de informação já. É sempre bater duro na tecla. E enquanto a gente não é atendido, a gente não para de bater. E bate. E é isso que tem levado o governo a fazer essas aberturas. Então, isso foi simplesmente muito importante para a ufologia brasileira, inédito, e vai ter uma repercussão no futuro ainda inestimável. Não sabemos ainda o que isso vai implicar, mas certamente em muita coisa. Seguinte.
Tá aí. Isso aconteceu no dia 18 de abril. 2 semanas apenas depois, uma iniciativa semelhante à campanha UFOS, Liberdade de Informação, já que a gente conduz aqui no Brasil, foi realizada nos Estados Unidos e foi chamada de Citizen Hearings on Disclosure, acontecida em Washington, que é audiências públicas sobre abertura. Nos Estados Unidos, há também uma atividade forte por parte de pesquisadores que querem que o governo revele o que sabe sobre discos voadores. Tá? Eles lá, como em todo mundo, respeitam enormemente o que nós temos conquistado aqui no Brasil, porque em nenhum país acontece o que nós fazemos aqui. Por isso, eu fui chamado, por ter sido uma das pessoas que desenhou a campanha pela liberdade de informação no Brasil, fui chamado mais uma vez para ir apresentar como nós fizemos as coisas no Brasil durante essa reunião. Essa reunião teve a capacidade de reunir, de um lado, ufólogos e, de outro lado, testemunhas de grosso calibre de ocorrências ufológicas para fazer depoimentos num formato semelhante aos depoimentos que acontecem dentro do Congresso americano. Por isso que o slogan do evento é: se o Congresso não faz, nós fazemos. Citizen hearings, audiências públicas, é como são chamadas aquelas circunstâncias que lá dentro do Congresso Nacional Americano, quando há um fato grave que alcance, atinja a segurança nacional, as pessoas envolvidas e que podem dar opiniões abalizadas são chamadas para dar seus depoimentos. Elas se sentam numa mesa, ou melhor, se sentam à mesa, diante dos congressistas, forma-se uma comissão e são sabatinados por eles. Esse foi precisamente o mesmo formato dessa reunião em Washington, que aconteceu no Clube Nacional da Imprensa. Gente, fica no centro de Washington, do lado da Pennsylvania Street. Fica a 3, 4 quarteirões da Casa Branca, a 1 quilômetro do Capitólio, que é o Congresso americano. Nós fizemos ali durante uma semana, tá? Do dia 29 de abril ao dia 3 de maio, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, inúmeras reuniões. Mais de 50 entre ufólogos e testemunhas militares, civis, pilotos, astronautas, agentes de segurança, agentes de inteligência, ex-espiões. Várias pessoas tiveram, cada um delas, 10 minutos para se expor e para falar, para pedir ao governo americano que abrisse a questão ufológica. Isso com uma mídia pesada ali. New York Times, CNN, USA Today, Time, etc. Toda a imprensa ali. O mundo assistiu isso acontecer. E essa iniciativa aconteceu só 2 semanas depois de ter sido realizada no Brasil a reunião ministerial. Então, eu cheguei lá com a corda toda. Porque antes de eu ir, o mundo ufológico já estava informado de que, no Brasil, o Ministério da Defesa convocou ufólogos para falar sobre esse assunto. Então, imagina como é que nós somos recebidos lá. Eu e o professor Wilson Pickler, que me acompanhou nessa viagem. Nós tivemos a incumbência, inclusive, de coordenar os trabalhos da Comissão Sul-Americana de Testemunhas, da qual participaram várias pessoas, que já eu vos apresento. Seguinte, dá uma olhadinha em algumas imagens. Lá atrás está a mesa dos congressistas. Eram 6. Um ex-senador, 5 ex-deputados, todos eles estando ali, das 5 da manhã às 9 da noite, diariamente, para ouvir as testemunhas falarem coisas sérias. Seguinte, o idealizador disso era o Stephen Bassett, que veio ao Brasil no nosso evento em Foz do Iguaçu, no ano passado, e que retorna esse ano, em novembro, na próxima edição do evento, em novembro, do dia 21 ao dia 24. Está aí mais uma cena da situação. A mesa à frente contém os depoentes, como eram chamados, witnesses, testemunhas. E aí eram ufólogos, e aí eram aquelas outras pessoas, né? Então, ali, por exemplo, nós tínhamos astronauta, nós tínhamos
pilotos militares de várias partes do mundo, que tiveram frente a frente com UFOs, pilotos que, inclusive, receberam ordens de seus comandantes para decolar aeronaves e derrubar UFOs. Nós tivemos ali pessoas que testemunharam que, enquanto estavam trabalhando em bases de mísseis nucleares nos Estados Unidos, os discos voadores apareciam e mudavam tudo, esculhambavam todos os códigos de lançamentos de mísseis nucleares. Tivemos ali testemunhas de grosso calibre, dando depoimentos pesados. Gente do caso Roswell, gente do caso Bentwaters, na Inglaterra, quando uma nave apareceu durante 2 noites sucessivas e sobrevoou o paiol de armas, um paiol entre aspas, né? Um baita de um paiol tecnológico, onde se guardam armas nucleares. Inclusive, a nave chegou a pousar naquela base aérea, que é uma base conjunta dos Estados Unidos com a Inglaterra, que é coordenada pela NATO, a Organização do Tratado Atlântico Norte. Seguinte, então, só gente da pesada. Nessa mesa aí nós temos, por exemplo, Stanton Friedman, Richard Dolan, Grant Cameron, Linda Moulton Howe. Essa é a mesa dos depoentes, sendo sabatinados pelos deputados. Foram momentos de grande excitação. O mundo chegou bem perto de conhecer realidades até então assim, inacessíveis para o cidadão comum sobre a ação na Terra de outras espécies. Nós pudemos ouvir depoimentos impressionantes e pudemos dar também aqui do Brasil. Seguinte, coisas que nós fizemos. Está aí, isso é o último andar do Clube Nacional da Imprensa em Washington. Seguinte, né? Está aí mais uma vez a mesa dos depoentes. Seguinte, nós continuamos com o foco muito ruim, hein? Não tem como melhorar o foco aí? Está bem desbotado. As fotos têm tão boa de qualidade, mas o foco está meio ruim. Está aí mais uma cena. Seguinte. Está aí. Nessa mesa nós temos um painel com o Peter Davenport. É um homem que tem um banco de dados mais robusto de ocorrências ufológicas no mundo. Do lado, Peter Robbins. Do outro lado dele, nós temos o Gary Heseltine, que é um inglês detetive da polícia britânica que pesquisa casos ufológicos de seus colegas também detetives e oficiais. Esteve no Fórum Mundial de Ufologia que nós fizemos em Foz do Iguaçu no ano passado. Seguinte, está aí uma lista dos congressistas. Esse aqui, o primeiro, o senador Mike Gravel, ele foi senador, foi candidato a presidente dos Estados Unidos há algum tempo atrás. Ele era o que liderava, praticamente, as audiências públicas para abertura. E os demais foram deputados por vários estados americanos que aceitaram ir até lá e simular essa reunião no mesmo formato das audiências públicas que acontecem dentro do Congresso americano. Eu repito, Stephen Bassett teve a grande sacada de colocar o lema desse evento, abre aspas, se o Congresso não faz, nós, o povo, fazemos, fecha aspas. Ou seja, vamos fazer no mesmo formato que o Congresso americano deveria fazer, com o mesmo peso, cada um dos depoimentos, para que a população, para que a sociedade, para que a imprensa, para que todos vejam a gravidade da questão ufológica. E nunca nada semelhante a isso foi realizado no mundo. Seguinte, mais uma audiência. Seguinte. Tá aí chegou a vez dos brasileiros. De lá para dos sul-americanos, né? Lá para cá o professor Wilson Pickler, eu, o chileno Antônio Runeus, o uruguaio Ariel Sanches, o peruano Antoni Choi e também peruano coronel Oscar Santamaria Huertas. Desses aqui veio ao Brasil no ano passado fazer palestra o uruguaio Ariel Sanches, e esse ano vem o peruano Antoni Choi Montes. Demos todos nós, na quinta-feira, dia 2 de maio, depoimentos contundentes de como a ufologia é tratada aqui na América do Sul. Eu já comecei abrindo o painel dizendo, agora vocês vão ver um exemplo de ufologia diferente de tudo que foi mostrado aqui. Nem melhor, nem pior, mas diferente. Uma ufologia que, a começar,
é realizada em nível, inclusive, oficial, porque é na América Latina onde está a maior quantidade de países que lidam com a questão ufológica oficialmente. Pouca gente sabe, mas a Argentina, desde 2010, o Chile, desde 1997, o Peru e o Equador, desde 2002, e o Uruguai, desde 1979. São 5 países que lidam com a questão ufológica oficialmente. No Peru e no Equador, a coisa está em marcha lenta, assim como um pouco na Argentina. Mas no Chile e no Uruguai, full power, alta potência nas atividades ufológicas. De tal forma que a entidade de pesquisa ufológica oficial do Uruguai fica dentro da base aérea Bortolanza, que fica ali nos arredores de Montevidéu. É um departamento, tem um departamento de pesquisa ufológica chamado CRIDOVNI, Comissão Receptadora e Investigadora de Denúncias de OVNIs. É impressionante. Se alguém lá no interior do Uruguai relata um avistamento de um UFO, vai um carro da Força Aérea Brasileira com 2 militares fardados investigar. Imaginem isso. O mesmo acontece no Chile, onde o CEFA, Centro de Estudo de Fenômenos Aeroespaciales Anómalos, dirigido pelo meu amigo, o general Ricardo Bermúdez Sanhuenza, que entrevistei recentemente, eles têm um site na internet, você entra lá, tem fotos de UFOs, filmes de UFOs, depoimentos de pilotos, tudo que vocês puderem imaginar, tratado de uma maneira oficial pelo governo chileno. Então, nós estamos falando de uma ufologia de muito bom nível a praticada aqui na América Latina. E, inclusive, no Brasil, com todos esses alcances, com todos esses êxitos que eu tenho exposto aqui ano após ano. E, quando eu não estou aqui, é o Gênero que fala sobre isso, que ele também é membro e muito ativo da Comissão Brasileira de Ufólogos. Nesse momento aí, o que nós estamos fazendo é um juramento. Porque, assim como as audiências públicas que acontecem no Congresso, as nossas também tiveram um juramento de falar a verdade, para que tudo fosse feito à imagem mesmo do que acontece dentro do Congresso. Seguinte, está aí a nossa audiência, muito esperada dos sul-americanos. Seguinte, na foto inicial não apareceu, mas havia um argentino também ali, o jornalista Alejandro Chionetti, se apresentando. Né? Aí é a fala do professor Wilson Pickler, que fez um prefácio dos trabalhos. Seguinte, eu falo logo depois, e já surpreendo a todos, seguinte, apresentando um calhamaço que levei para entregar à comissão de congressistas, um calhamaço com 440 páginas de documentos da Força Aérea Brasileira sobre UFOs na Amazônia. Os olhos dos gringos brilharam. A gringalhada, porque você junta esses nomes, disco voador, e junta Amazônia. Essas duas palavras, isso é explosivo na cabeça de americano. Tudo que se refere à Amazônia, gringo fica louco, fica fascinado. E a gente vai num ambiente em que todos devoram a literatura ufológica, e nós vamos falar sobre UFOs na Amazônia, imagina. E eu levo um calhamaço de 440 páginas liberadas pelo governo brasileiro, e algumas também que foram vazadas ao longo do tempo. Isso foi um grande sucesso e mostrou que o Brasil tem essa posição, que tem que ter mesmo, porque aqui nós temos uma riquíssima casuística. Como acabou de provar para vocês, o Edson Boaventura apresentando tantos casos, embora muito rapidamente vocês não pudessem ter tanta ideia sobre essas ocorrências, porque ele não tinha tempo para apresentá-las na sua integralidade. Seguinte. Aí, mostrando caso Varginha, mostrando a Operação Prato, mostrando, enfim, os fatos relativos à ufologia brasileira. Seguinte, que nós fazemos questão de que seja muito bem representada, de que seja muito bem respeitada lá fora. Seguinte, esse aí é um dos membros do nosso evento, lá em Washington, que é aquele ministro do Canadá, o Paul Heyler, que causou esse frisson todo uma semana depois do evento, ao declarar que o governo americano tem pelo menos 2 extraterrestres trabalhando lá dentro. Tem muito mais do que 2, e não sei se eles estão trabalhando, mas estão lá dentro. E não é exatamente dentro do governo americano, mas dentro da estrutura militar americana. Tá? Seguinte, podemos um dia
nos deter mais sobre isso. E um dos momentos, assim, um dos pontos altos do nosso trabalho em Washington, um dos pontos mais importantes foi a determinação de que o próximo passo a ser dado agora seria levar essa discussão da ufologia para a ONU, a Organização das Nações Unidas. E fizemos uma reunião, essa é parte da bancada da reunião, uma reunião onde estavam presentes 20 e tantos países, e onde se buscava, dali, um representante de um país que pudesse convencer as suas autoridades a ser o signatário de uma petição à ONU para que o assunto seja tratado. As ideias rolaram para um lado, as ideias rolaram para o outro, houve um certo embaçamento ali nas intenções de discussão, e, finalmente, o que foi acatado foi a proposta brasileira. A proposta brasileira, apresentada pelo professor Pickler e por mim, era de que devêssemos fazer um manifesto, como foi feito em Foz do Iguaçu, chamado de Carta de Foz do Iguaçu, a Carta de Washington. E essa Carta de Washington ser levada por cada um dos países representados lá, por cada um dos ufólogos representando um país, fosse levada ao seu governo. Então, eu pegaria a Carta de Washington, traduziria para o português e apresentaria às mesmas autoridades a quem eu apresentei a Carta de Foz do Iguaçu. A mesma coisa faria o argentino, o chileno, o peruano, o francês, o alemão, o inglês, o tailandês, o australiano, o chinês. E assim nós teríamos uma força muito maior. E isso está em trâmite. Seguinte, o plano, então, pode ser que resulte até o final deste ano, pode ser que seja no ano que vem, de se levar o tema para a discussão. Discussão séria, seríssima, dentro da Organização das Nações Unidas. Esse é o grande intuito dos ufólogos que estiveram naquela reunião em Washington, mais de 50, e o Brasil abraça essa causa enormemente. Tanto é que, seguinte, nós já vamos realizar agora, no final desse ano, do dia 21 ao dia 24 de novembro, a próxima edição do Fórum Mundial, que vai ser o quinto Fórum Mundial. Seguinte, tá? Está aí o folheto dele. Nós já temos um site, vocês vão saber qual. Seguinte, e esses são os conferencistas. Nós chamamos 21 conferencistas internacionais, Jaime Maussan, Nick Pope, Donald Schmitt, Rodrigo Fuenzalida, Travis Walton, que foi sequestrado e passou 5 dias a bordo de uma nave, o Stephen Bassett, Christian Marshall, que foi o coordenador do Comitê Cometa na França, Stanton Friedman, Anthony Choi, e 11 brasileiros, todos membros da nossa elite da ufologia. Lamentavelmente, dessa vez, o Jenner já tem uma atividade na mesma data e não pôde aceitar o nosso convite. Também não pôde o Edson aceitar, nenhum dos dois estará, o Edson porque tem uma viagem ao exterior na mesma época. Mas, enfim, esse é agora o próximo passo desse trabalho, que vocês estão vendo, porque faz anos que a gente vem aqui, o Cosmos está na sua 12ª edição, então nós falamos sobre a abertura de documentos no Brasil em todas elas, eu vim em todas as edições. Portanto, 2004, por exemplo, nós estávamos falando sobre isso, 2005, 2006, 2007, 2008. Cada vez que a gente alcançava alguma coisa nesse processo de abertura, eu vinha e relatava. E, às vezes, vinha comigo também algum outro ufólogo, algum outro colega da Comissão Brasileira de Ufólogos, ou membros também da comunidade ufológica brasileira, que todos são interessados em ver isso acontecer. Então, gente, nós estamos perto. Nós temos hoje, desde o momento que nós começamos esse processo, estávamos na estaca zero, e hoje nós temos enormes êxitos alcançados no Brasil, com reflexos imediatos e muito fortes no exterior, de uma abertura ufológica. Nós conquistamos isso com muito esforço. Mas nós ainda estamos longe de ter a total transparência das autoridades com relação a esse assunto. É evidente. O que os governos liberam, e o Brasil não é exceção, é a ponta do iceberg. Pô, mas peraí,
A ponta do iceberg, por definição, é aquele troço que você vê, né? Está um navio lá indo na direção de um país e aparece a ponta do iceberg. Aquilo todo mundo vê. É isso que o governo está liberando. Agora, aquela pedrona enorme de algumas milhares de toneladas que está abaixo da linha d'água, que ninguém vê, mas todo mundo sabe que existe, isso o governo não está liberando. E nem o brasileiro. E isso é que nós temos que mudar. E vamos mudar. Por quê? Nós não entramos nessa para parar no meio do caminho. Tanto é que, quando nós começamos a nossa campanha em 2004, muita gente falou, mas vocês vão cansar, isso aí não vai levar a nada, não sei o quê. Não vai? Batemos duro, batemos duro, batemos duro, batemos duro, e chegamos onde chegamos. E se chegamos até aqui, nós vamos adiante. E vamos. Seria bacana se a gente pudesse contar com mais coesão da ufologia brasileira, com mais maturidade da ufologia brasileira. Mas, infelizmente, nós enfrentamos dificuldades estruturais. Os ufólogos têm as suas dificuldades, têm as suas carências, as suas limitações. Não são todos os que podem, por exemplo, dispor de recursos e sair para investigar um caso a 200 ou 300 quilômetros da sua residência. Não são todos que têm tempo para batalhar dentro desse processo de abertura de documentos. Mas isso está acontecendo. E o nosso grande aliado, o aliado dos ufólogos do mundo inteiro, chama-se tempo, que está cada dia mais curto. Porque a revelação sobre esses, entre aspas, segredos, ela está vindo a galope. Já não há mais como esconder nada. Por isso que vários governos, oficialmente, e em outros casos, autoridades governamentais, não falando pelos seus governos, autoridades religiosas de diversas denominações, têm aberto o bico sobre isso. Como, por exemplo, vamos falar, já que nós estamos com o nosso Papa no Brasil, o Papa Chico está lá no Rio de Janeiro, parece que não vai mais embora, né? Já está aí uma semana, não se fala de outra coisa no país, a não ser do Papa. Bem oportuno que ele tenha vindo justamente na hora que o Brasil estava fervendo em passeatas e tudo mais. Calma.